Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Geologia aplicada em Engenharia Civil. E hoje nós continuaremos vendo algumas questões geológicas que são bastante úteis em relação à engenharia. Hoje nós vamos ver alguns processos de intemperismo, alguns processos também de formação do solo que são bastante úteis no entendimento dessa disciplina. Então, para a origem e formação de solos, nós sabemos que nós temos uma rocha matriz, não é? Ou rocha mãe. E a formação dela é derivada principalmente devido a características próprias dessa rocha, né? Então, se essa rocha ela sofre intemperização, portanto, os desagregados, digamos assim, dessa mesma terão características assim dela. Então, por exemplo, se você tem uma rocha com característica basáltica ou de arenito, as subsequentes que serão derivadas dela terão também as mesmas classificações. Também temos questões com relação ao clima da região, então isso foi visto bastante na aula passada de solos tropicais. Percebo então também que para o solo do Mato Grosso você vai ter uma classificação tropical. Os agentes de intemperismo também são vitais nessa questão de origem e formação, como vento, chuva. Outras questões como topografia, acidentes geológicos que podem acontecer naquela região, formação orgânica, vegetação, atividades, por exemplo, de determinados agentes biológicos como fungos, cupins, formigas, atividades antrópicas também que podem afetar uma determinada região com o solo, né? Afinal, o ser humano tende a modelar tudo conforme as suas necessidades, então ele faz aterros, faz cortes no solo, faz substituições de materiais quando acha necessário. Outras questões são relacionadas à decomposição da rocha da crosta terrestre, fatores como, por exemplo, já vimos de intemperismo, de vento, água, variação de temperatura, ação química, ação humana, uso do solo para atividades humanas como agricultura e engenharia. Aqui nós temos o processo de intemperismo e movimentação de fluxo rochoso. Então nós temos aqui cadeias de montanhas que vão sofrer com intemperização por erosão, vão sofrer com transporte, sedimentação de material. Tudo isso dentro de um fluxo pode perceber gravitacional, né, que você percebe que o grau de temperismo ele vai de uma rocha com maior altitude, vai em direção, por exemplo, aqui no mar, né, que é no mar, no rio, que são cadeias que ficam geralmente por questão gravitacional numa topografia mais baixa, né, menos elevada. Então aqui nós temos a fator de intemperismo, que nós temos uma rocha. Essa rocha vai sofrendo intemperização, que vai gerando, por exemplo, o acúmulo de matéria orgânica, né, devido à ação dos intempéries. Então você vai ter a fragmentação, a desfragmentação de rochas que vão sendo deixadas aqui, com isso vai gerando propriedades que vão fornecer matéria orgânica, matéria-prima para desenvolvimento da vida vegetal, a vida animal. E isso vai gerando uma série de processos que variam conforme os anos, né? E você vai tendo a formação dos horizontes. Então, os horizontes no solo são as seções presentes no solo, né, por intemperização. Então, nós temos derivadas das ações de intemperismo, tem propriedades próprias como química, física e mineralógica. Aqui nós temos a variação dessas horizontes. Perceba então que conforme mais próximo do relevo, então, que nós temos aqui, mais próximo de onde nós temos um solo mais jovem, né, mais residual. Enquanto, em contrapartida, quanto mais fundo escavamos, mais vamos encontrar a rocha in natura, mais vamos encontrar um elemento mais antigo, em termos de formação geológica. Aqui um exemplo de formação do solo. Nota então que essa camada aqui mais próxima do horizonte, que nós temos o que exatamente? Nós temos uma matéria mais orgânica, né? Então aqui nós temos a representação, nós temos um horizonte ósseo, nós temos uma camada mais orgânica, nós temos depois uma camada mais mineral, depois uma camada mais mineral com elementos como ferro, argila, alumínio, nós temos acúmulo de argila, material não consolidado, nós temos a camada de rocha no final. Então, por exemplo, isso aqui é bem útil dentro do princípio geológico na hora de obtenção de materiais que vão ser utilizados para construção civil, vão ser utilizados, por exemplo, na questão de garimpo ou nas questões de obtenção em profundidades mais elevadas como petróleo ou gás natural. Aqui nós temos os horizontes no solo. Então, notem solo laterítico, solo saprolítico.
mais um pouquinho mostrando aqui da formação, né, através do mecanismo térmico interno, né, que por diferença de pressão o magma sobe à superfície e assim ele é resfriado quando encontra temperaturas mais baixas e gera o que? O magma, né, um material com a propriedade, digamos, líquida, né, mas extremamente quente, ele sobe enquanto temperaturas mais frias, se consolida e se torna rochas. As rochas são intemperizadas e vão gerar outros solos, outros materiais desagregados. Então o solo pode ser dividido em residual, né, que no caso homogêneo e heterogêneo, seja solo eluvial ou solo de alteração. O solo pode ser transportado, né? O solo residual é o que você encontra exatamente na região, e o transportado é o que já foi levado, por exemplo, em direção ao rio, em direção ao mar, que vai ser de origem fluvial, que vai ser aluvião, gravitacional sem bloco de rocha ou com bloco de rocha, seja coluvião ou talos, seja por via ação marinha, sedimentos marinhos, via eólica, através do ar. Então aqui nós temos o solo residual, que é encontrado na região, que é uma rocha que é desagregada e assim ela vai formando outros solos, ou é um solo transportado, que sofre intemperismo e vai sendo direcionado para outras regiões. Solo residual é aquele solo que permaneceu no local de formação, os materiais vão se tornando tanto mais diferentes do material de origem, quanto mais afastado deste perfil, sendo estruturado verticalmente a partir da rocha sã. Aqui tem uma representação. Aqui tem os tipos de rocha e algumas características relacionadas ao solo, decomposição, né? Tipo da rocha: basalto, quartzo, filitos, granito, composição mineralógica deles e o tipo de solo que vai ser formado pela decomposição dela, seja argiloso, arenoso, argilossolo, areno-argiloso. Aqui nós temos uma imagem com os tipos de solo, né? Que é o solo residual para uma região própria. Solo transportado é aquele que é levado através de agente transportador, seja água, gravidade, vento ou mesmo as geleiras. Solo transportado, mais uma vez, né? Aqui nós temos, são chamados de solos aluviários ou aluviões. São comuns camadas de granulometria distintas devido às diversas épocas de decomposição, né? Deposição e decomposição. Aqui mais uma imagem mostrando os solos formados por transporte devido à gravidade, então os coluvionares, formados por escorregamento, né, a partir de elevações e encostas ficando depositados aos pés das elevações. Solos transportados pelo vento dão origem a depósitos eólicos em que predominam partículas arredondadas devido ao intenso atrito entre as mesmas. As geleiras, ao se movimentar, podem transportar materiais diversos, formando depósitos em que uma matriz fina, argila, silt e areia, podem envolver fragmentos rochosos dispersos. Então aqui nós temos a ação do intemperismo, né, que é o conjunto de modificações físicas, desagregação químicas, decomposição e biológicas que atuam sobre uma mesma rocha. Aqui temos um exemplo do intemperismo, né? Então percebam aqui essa cadeia de montanhas. E você tem basicamente uma série aqui no caso de florestas, né, de mata às vezes nativa. Aqui aconteceu um escorregamento e esse material aqui vai todo sendo depositado no rio, que pode levar esse material para um outro lugar. Mais uma característica, acho que nós já vimos isso aqui em relação aos fatores de intemperismo, no caso o clima. Mais uma vez a porcentagem de argila no solo com base na pluviosidade anual, né? Como a chuva interfere no solo e na sua composição. Aqui o clima, isso aqui conforme já foi visto na aula passada em relação aos solos tropicais e sua formação. Aqui tem a questão da intemperismo, maior ou menor. E a porcentagem que você pode encontrar às vezes de material ou de elementos químicos nessa rocha. Intemperismo físico, né, gerado pelo atrito, gerado pela força de água, ela vai gerando essa desagregação da rocha. Então o temperismo físico age frequentemente as rochas e aumentando a superfície de contato com o ar e a água, abrindo o caminho para o intemperismo químico. Aqui, ó, olha só o processo do intemperismo, né, que vai gerando essa movimentação na rocha. Ou no caso, quando você tem terremotos, você tem as placas tectônicas se movimentando, você tem um fator que é considerado como intemperismo físico. Intemperismo biológico, intemperismo químico, então o ambiente da superfície terrestre caracterizado por pressões e temperaturas baixas,
e riqueza de água e oxigênio é muito diferente do aqui encontrado nas rochas que se formaram. Assim, quando as rochas afloram a superfície da Terra, seus minerais entram em desequilíbrio e, através de reações químicas, transformam-se em outros minerais mais estáveis em novo ambiente. O principal agente de temperismo químico é a água da chuva que infiltra e percola através das rochas. Então nós temos aqui um exemplo de temperismo químico e como que a água, por exemplo, altera um mineral transformando-o em outro. A hidrólise, que é os princípios minerais formadores das rochas, são os silicatos, que quando em contato com água sofrem hidrólise, que tem a ver com a desagregação, tem a ver com as forças polares ou dipolares que você pode ter num elemento e como que a água atua nesses elementos. A hidrólise que nós temos em relação ao pH, né, a questão química, em relação a como esses íons de hidrogênio eles atuam e como que acontece esse rompimento ou novas ligações em formação que vão formar novos elementos, novos minerais ou minerais secundários. Em relação à hidrólise total, né, hidrólise parcial, fatores de oxidação, que por exemplo o principal elemento é o ferro, que se encontra nos minerais ferro-magnesianos primários como a biotita, anfibólios, enfim, que eles vão ser liberados, vão sofrer oxidação, precipitação e vai formar assim um novo mineral. Pedogênese ocorre quando as transformações causadas na rocha tornam-se, sobretudo, estruturais. Ocorre importante uma reorganização e transferência dos minerais formadores de solo, principalmente argilo-minerais, dióxido e hidróxido de ferro e alumínio. Desempenha um papel importante neste caso a fauna e flora que modificam e movimentam enormes quantidades de materiais. A pedogênese tem a ver então com a origem e formação desse solo, como ele é desagregado ou desarticulado e vai formar assim um novo material, né, um novo solo. A pedogênese tem a ver com o estudo da pedologia, que é a área que estuda o início e formação dos solos, desde a sua origem até as suas modificações. Então, tratando agora um pouco dos estados físicos do solo, a gente sabe que o solo possui vazios que contêm ar e água em seus interiores. Quanto menos vazios, maior a resistência do solo. Usa-se a compactação para melhorar a resistência mecânica de um solo. Os estados físicos podem ser sólido, líquido e gasoso. E a força de coesão entre partículas solares é dada pela van der Waals, né? A força de van der Waals. Vocês devem estudar isso aqui um pouco em química. Esse aqui é o solo in natura. E esse aqui é o solo separado em ar, líquido e sólidos. Solo não saturado e solo completamente saturado. E era isso. Muito obrigado por terem acompanhado a aula até agora e até a próxima aula.